Boa noite para quem está chegando. Tivemos aí um probleminha no Que Mágico, mas estou vendo que está conseguindo todo mundo entrar. Sejam bem-vindos. Já iniciei a nossa gravação, tá? Fique ciente aí para todos. A gente teve uma avaliação que está ainda aberta no Que Mágico, eu não fechei. Eu vou fechar hoje, no final da aula, tá? Então, quem não fez, termina de fazer. E a avaliação continuada que eu tenho que finalizar hoje, tá? A gente tem aí um material para a gente terminar, que a gente não terminou ainda o conteúdo da ética, né? Então, nós vamos estar terminando aí esse conteúdo para a gente até finalizar. E aí a gente fala um pouco de recrutamento, realmente, a gente falou várias coisas, sempre acaba puxando uma coisa e outra quando a gente fala, né, de ética, a gente já se adiantou em algumas coisas, e aí agora a gente vai falar só terminar o conteúdo de ética que a gente precisa terminar, tá? O slide que eu vou estar compartilhando aqui para vocês, que tem algumas figuras, eu acho que é legal a gente ter aí o compartilhamento da tela, tá? Boa noite para todos. Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de ética, nós comentamos aí que existe várias aí despreparo, né? Então, até vocês fizeram algumas perguntas na aula, a gente até comentou aí algumas coisas de vocês colocaram numa avaliação que eu coloquei lá, uma avaliação numa atividade da semana, né? E depois eu vou colocar aqui as perguntas e vou comentar, dando esse feedback para vocês. Eu vou comentar das perguntas que vocês fizeram, o que é bacana, o que não é bacana, tá? Então, acabou todo mundo tendo uma nota boa, e eu acabei colocando aí, e vou trazer na sala, para a gente poder discutir sobre as perguntas, né, os feedbacks que a gente dá num processo seletivo, tá? O que é legal, o que não é legal, de repente até para a gente fazer uma reflexão, né? Tem algumas coisas lá que eu achei interessante, tem algumas coisas que eu falo, nossa, será que eu falaria isso? Será que a pessoa também falaria isso? Enfim, aí a gente vai conversar sobre esses temas aqui, tá? Colocando aí o que tem projetado na tela, que é essa questão da ética, né, do despreparo, o que acontece? Existem aquelas perguntas, ou mesmo quando a gente faz uma ênfase, quando você está entrevistando um candidato, às vezes o tom da nossa voz, a forma de que a gente conversa com aquele candidato, existe um cenário de que dá a impressão de ser agressivo, né? E isso aí acaba entrando na questão ética. Então, e aquele outro cenário que as pessoas falam assim, que tal você plantar uma bananeira? Né? E aí eu falo, gente, para que a gente tem que plantar bananeira num processo seletivo? Né? O que de repente, daria para identificar num perfil daquele candidato? Então, existem algumas coisas que não faz muito sentido, e o porquê que eu falaria isso num processo, o que eu conseguiria identificar daquele candidato? Né? O que eu conseguiria fazer ele identificar por ele ter plantado uma bananeira? Né? Existe um outro detalhe aí, que quando a gente fala, né, a questão de a gente ter aí a utilização de observações ou algumas perguntas que constrangem os candidatos. A gente até comentou a aula passada, que eu falei assim para vocês, né, você vai perguntar para um candidato, você é casado, você é solteiro, né? Na verdade, isso às vezes está escrito no próprio currículo, quando não está, né, não há problema nenhum em perguntar, mas às vezes a gente pode falar para o candidato, dizer sobre o lado pessoal dele, e ele mesmo vai dizer se ele namora, se ele é casado, então não tem o porquê eu fazer a pergunta para ele. Mas não vejo problema nenhum a gente perguntar o estado civil da pessoa, você quer conhecer aquele candidato, não que isso seja impeditivo ou não. Agora, é diferente de você falar, você tem amante, né, você namora escondido, sua mãe não deixa, né, são perguntas que não faz sentido. Então, tem que saber a forma de que a gente faz. Quando a gente fala de plantar uma bananeira, né, e aí você faz algumas coisas, eu já participei de um processo seletivo, a minha primeira formação em faculdade foi turismo. E aí eu fui procurar alguma coisa na área de turismo, eu sempre trabalhei em RH, mas eu fui na verdade, me formei em turismo, a primeira formação,
E aí, quando eu fui procurar emprego em turismo, falei, deixa eu caminhar para a área de turismo, estudei né? E fui fazer um processo seletivo. Eu cheguei na Avenida Paulista, num prédio muito bonito, num auditório muito bonito, muito bem recepcionado, todos os candidatos, as pessoas muito bem vestidas, e aí nós fomos para um auditório. Nesse auditório, né, existiam, assim, várias pessoas nesse local, tinham 4 pessoas, assim, na frente, e o restante do auditório preenchido as cadeiras dos candidatos. Aí eles anunciaram que teriam 10 vagas, pela quantidade de pessoas que estavam no auditório, assim, muita gente ia ficar de fora, né, devia ter mais ou menos umas 50 pessoas, e tinham 10 vagas. E aí eles dividiram em 5 blocos, 5 grupos de 10. Aí cada grupo foi para uma sala, o encontro foi no auditório, e cada grupo foi para uma sala. E nessa sala se fazia algumas dinâmicas, se conversava em grupo, com as 10 pessoas. E depois nós saímos dessa sala e ficamos numa outra, esperando alguns resultados. Dessas 10 pessoas, 5 já foram eliminados desse bate-papo que a gente teve. Né? E por qual motivo, ninguém sabe até hoje, eles eliminaram. Eu fiquei entre os 5, do grupo em qual eu estava. E aí nós fomos para o auditório. Chegando no auditório, então nós tínhamos só a metade da turma que estava ali. Então tinham 10 vagas e tinham 25 pessoas. Ok, uma proporção razoável para 10 vagas. Então tá bom. Aí eles começaram a fazer o seguinte, eles dividiram de 3 em 3 e colocaram para fora as outras pessoas, e 3 ficavam no auditório com 4 pessoas da empresa. E aí eles começavam, e a gente do lado de fora só escutava pessoas gritando, a gente escutava bater palma, a gente escutava bater pé, gritaria, sabe? Aí eu peguei, quem estava ali fora, um começou a comentar com o outro, falou, gente, o que é isso? Quando chegou na minha vez, aí eles falaram, olha, para trabalhar com turismo, vocês têm que ser muito bem extrovertidos, vocês têm que ter muita criatividade, e nós vamos deixar à vontade vocês fazerem o que vocês quiserem. Então, aí veio a explicação dos gritos, do bater. Eu fiquei muda e calada, né? E aí a pessoa falou, você não vai gritar, você não vai imitar um animal, você não vai imitar nada? Eu falei, não. Né? Eu acho que para eu trabalhar na minha área de turismo, que é a vaga que precisa, não está dizendo que eu vou ser animadora, né, de festa ou animadora de um grupo de turismo, né? Que eu saiba, é uma vaga mais administrativa. E assim, eu me elimino, eu não vou fazer essas etapas. Mas assim, muitas pessoas ali se propuseram a fazer porque precisavam do trabalho, né? Então, assim, foi muito deprimente aquilo, para mim aquilo ficou muito marcado, né? Foi muito judiado as pessoas, uma falta de respeito muito grande, embora a recepção foi maravilhosa, mas uma falta de respeito muito grande, né? Então, assim, eu acho que às vezes essa questão de quando a gente vai fazer uma dinâmica, a gente tem que entender a pessoa que está do outro lado e como que a gente vai fazer essa dinâmica. Uma dinâmica de todo mundo sentado, um grupo conversando com o outro, né? E a gente falando, é tranquilo, porque aí você está fazendo as pessoas se conversarem. É uma dinâmica para se conhecerem e dali você consegue intercalar e entender algumas coisas, né? Agora, fazer imitar, isso não faz sentido. E às vezes a pessoa não está bem para participar de dinâmica. Tem muita gente que é tímido, né? E às vezes a dinâmica, se ela é a classificação para uma vaga, a pessoa que é tímida ela acaba não entrando para aquela vaga, a não ser que o perfil da vaga procure um candidato mais introspectivo. Aí a gente conseguiria, né? Bom, diante disso, a gente tem o cenário dos profissionais de RH. A gente já falou um pouquinho sobre os profissionais de RH, mas existe um outro cenário que a gente fala o seguinte: os processos seletivos, né, as empresas ignoram totalmente os princípios éticos, né? Eles consideram, por exemplo, uma amizade, um grau de parentesco, afinidades pessoais, e aí os candidatos ficam indignados, né? Aqui mesmo nesse grupo de alunos já foi questionado por que de repente ela foi participar de um processo seletivo e foi bem, fez o que tinha que fazer, e aí já tinha uma outra pessoa, provavelmente essa pessoa já estava até escolhida, né? Então, cadê a ética? E quantas empresas hoje, principalmente as menores, quantas empresas que já têm carta marcada, né? Ou é o primo, ou é o sobrinho,
né? O QI, a mesma coisa, Douglas, o QI, né, que quem indica também conta muito. Só que esse QI, Douglas, eu não levo pelo lado tão antiético, tá? O QI, ele pode sim ser bom, hoje é bastante indicado, hoje é bastante considerado, inclusive, mas eu não vejo isso como antiético, desde que os profissionais de RH que estão participando daquela vaga, né, seja muito profissional e seja muito ético. Então, ou seja, aquela pessoa vai participar do processo da mesma forma, vai fazer os testes da mesma forma, enfim, é uma pessoa que foi uma indicação, tem um olhar diferente, mas eu coloco ele para fazer todas as etapas, tá? Professora, Pode falar. desculpa atrapalhar a senhora. Imagina, pode falar. Nesse caso do QI, professora, a senhora faz toda a tramitação com a pessoa, sei lá, alguém de algum determinado departamento te entrega o currículo, fala que aquela pessoa tá ali, tem as qualidades e as competências, a senhora pode vetar, né, caso ela não consiga entregar aquilo que a senhora propôs ali dentro da entrevista, correto? Ou não? Sim, pode. 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 Aí que entra essa parte toda ética mesmo, tá? Uhum. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma pessoa, o Douglas até complementou ali, ó, não pode ser tratamento diferente. Eu vou até dar um exemplo do que aconteceu onde eu trabalho, né? Duas empresas, na verdade. Uma que eu trabalho hoje, quando eu entrei, há 8 anos atrás, nessa empresa, eu precisava de uma pessoa, de um analista sênior para trabalhar comigo. E, na verdade, precisava de uma pessoa que seria um braço direito meu, que conhecesse muito do produto de folha que a gente usa lá na empresa hoje. E o que acontece? Eu trabalhava na empresa desenvolvedora de software, então eu conhecia os consultores, eu sabia que tinha gente ali que tinha um baita de um conhecimento para vir para trabalhar comigo. E, na verdade, por que eu precisava de uma pessoa? Estava substituindo alguém? Não. A menina pediu a conta e eu precisava pôr alguém no lugar. E aí o que acontece? Eu fui buscar no mercado, eu anunciei a vaga, eu coloquei como um processo externo, um recrutamento externo e não interno, porque interno eu não teria ninguém que tivesse tanto conhecimento. Então eu abri uma vaga externa. E eu comecei a divulgar para conhecidos meus. E um rapaz que está comigo até hoje, ele é muito amigo meu, que trabalhava nessa outra empresa, conheço a família, os filhos, a esposa, a gente tem uma amizade, não de frequentar tanto a casa, mas a gente sabe um do outro, né, da família, enfim, tem um vínculo como se não fosse, como é diferente de um desconhecido. E ele participou do processo seletivo com outras pessoas. E quando ele foi para lá, eu fui muito clara com ele. Falei, olha, embora a gente tenha uma amizade, você conhece a minha postura profissional, o que eu tiver que falar, eu não mando recado, eu trabalho, sou justa e correta, não vou fazer diferença, você não vai ser protegido aqui dentro. O negócio aqui é bucha, é para trabalhar mesmo, arregaçar a manga e fazer. E joguei limpo com ele e disse que ele participaria do processo seletivo como qualquer outro. E o que eu exigi do processo seletivo? Que duas pessoas, além de mim, em salas totalmente diferentes, fizessem as entrevistas com todos os candidatos, sem saber que aquele ali era o meu conhecido, entendeu? Só no final do processo seletivo é que eu falei. Na verdade, o meu gerente sabia que tinha pessoas ali que eu conhecia, foram várias pessoas, teve pessoas que eram até mais amigas que eu nesse processo seletivo, e aí eu acabei reprovando. Então, na verdade, foram as pessoas lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser ético, né? Agora, quando a gente trabalha numa empresa familiar, que já aconteceu de eu trabalhar numa empresa familiar, a dona da empresa chegar para mim e falar assim, olha, meu irmão está precisando de emprego. Eu estou cansada de dar dinheiro para ele e ele não fazer nada. Então, eu vou trazer ele para trabalhar aqui e vou colocar ele para ficar aí com você. Aí eu falei, tá, mas ele conhece alguma coisa de folha de pagamento? Ele conhece alguma coisa de departamento pessoal? Não, ele não conhece nada. Eu falei, e o que eu vou dar para ele fazer? Ah, fala para ele arrumar o teu arquivo, o arquivo morto. Ah, tá bom, primeiro dia que ele chegou, falei para ele que eu tinha um arquivo morto lá, que estava todo bagunçado. Falei para ele pegar as caixas de cartão de ponto, para ele lá colocar em ordem alfabética, né? Expliquei o motivo daquilo, por que teria que fazer. E aí fui orientando. Segundo dia ele veio e falou, eu tô com uma alergia danada, não consigo com poeira, esses cartões aí não dá, eu tô ficando com a minha mão toda áspera e eu não vou fazer mais isso, me dá outra coisa para fazer.
Porque ele não conhecia fazer nada, já era uma pessoa de idade, não desprezando ou desmerecendo, mas ele não sabia fazer nada, né? E era um cara que ficava de braço cruzado lá. E eu deixei ele de braço cruzado, né? Porque ele não tinha o que fazer. E a dona da empresa que mandou, até que eu cheguei em determinado momento e falei para ela, falou, não tem condições de trabalhar comigo, ele está de braço cruzado, eu vou deixar de braço cruzado. Coloque ele para fazer outra coisa. Tudo que eu dou para ele está negando. Então, assim, eu não vou ficar quebrando minha cabeça, né? Mas olha a questão, né, da dona da empresa de colocar uma pessoa para trabalhar ali. Ainda bem que ela não quis trocar com nenhum funcionário que já trabalhava lá, só colocou o irmão dela para ficar lá, entendeu? Aí, a conclusão, acabou indo para uma portaria, ele ficou na portaria e ficava controlando lá os caminhões entrando e saindo, ficava na portaria. Acabou saindo da minha área. Mas, assim, são coisas que a gente precisa de éticas aí. Em empresa pequena, às vezes, isso não tem. Coloca o dono, coloca o irmão, coloca a tia, o sobrinho, e assim vai, né? Então, isso é interessante a gente ter essa separação, né? Pode falar, Igor. Professora, eu queria fazer duas colocações. Boa noite. Boa noite. Que eu achei pertinente, né? A questão da falta de ética em alguns processos seletivos e tal, não existiria alguma legislação que assim, sancionasse as empresas, né? Por exemplo, que afetasse a conduta moral de algumas pessoas? Será que não existe alguma legislação, uma iniciativa do Poder Judiciário para sancionar? Infelizmente não. A legislação nossa, primeiro que a legislação nossa trabalhista, ela já é emperrada, né? É coisa antiga, agora que está começando a se mudar algumas coisas, que veio a reforma trabalhista, enfim. Legislação para a área de recrutamento e seleção não existe. Cada um faz do jeito que achar conveniente para ele. Infelizmente, Igor. Na verdade, o que as empresas têm que tomar cuidado, e eu já vi processos acontecendo. Você pode, de repente, estar num processo seletivo, você tem outras pessoas ali que não são conhecidos seus, que também estão nesse processo seletivo, igual esse processo seletivo que eu mencionei, que eu falei, tinham quantas pessoas ali de testemunhas, entendeu? E, de repente, eu abrir um processo contra aquela empresa por danos morais, né? Pela forma de... Boa noite. Boa noite. Perdão pelo atraso. Até por questões de você ter a forma que você conduziu, a forma que você fez. Mas, para isso, assim, você tem que ter muitas provas para você entrar para danos morais, entendeu? Mas eu já vi acontecendo, tá? Mas, infelizmente, assim, não tem uma conduta, né, para que seja seguida, né? Então, é bem ruim isso, porque aí cada empresa faz o que quer. Tanto que tem pessoas totalmente despreparadas para fazer um processo seletivo com a gente. Às vezes a gente vai em empresas que a pessoa não sabe nem como perguntar, né? Se você colocar aí alguns vídeos, eu vou trazer alguns vídeos para a gente assistir. Eu não sei se a gente assiste junto ou se eu vou colocar lá no Que Mágico para vocês verem, mas tem alguns vídeos que eu selecionei que as pessoas são totalmente despreparadas para fazer perguntas, né? E quer encontrar o candidato ideal e faz umas perguntas bem absurdas, né? Sim, eu acho que deveria ter uma mediação, né? Sim. Sim. Assim, eu concordo plenamente com você, deveria existir mesmo, né? Minha outra dúvida que eu queria tirar com a senhora é a respeito do recrutamento interno, né? Tá. Eu venho notando, principalmente no setor contábil, na qual eu trabalhei há muitos anos, hoje eu trabalho na área pública, né? Mas assim, na área privada, quando eu trabalhava desde 2015, muitos escritórios contábeis estão fazendo recrutamento interno, mas assim, com cargos específicos, por exemplo, de analista contábil ou de legalização, na qual eu me especializei, só que contratando estagiários. Então, assim, por meio de custos, né, corte de custos, essas coisas, eles estão contratando um colaborador com um custo menor. Isso seria ético ou antiético? Na verdade, isso aí é questão de headcount, de budget, enfim, da empresa. A empresa pode sim diminuir os custos dela, ela pode sim contratar estagiários. Porém, existe uma lei de estagiário. Existem algumas coisas que o estagiário não pode fazer, né? De repente, substituir um analista para ter um estagiário, a empresa tem que saber que tem algumas legislações aí, tem legislação trabalhista, tá?
Aí tem que ter a questão da legislação de que o estagiário não pode fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, o estagiário tem um número mínimo para se ter na empresa, tá? Não pode ter vários estagiários, você tem uma quantidade de estagiários que você pode ter na empresa, pela quantidade de funcionários. Você tem que ter, como já foi dito ali, a Daniele complementou, tem que ter um supervisor, esse supervisor ele tem que ter ou o técnico ou a faculdade, ele tem que ser formado para ele ser um supervisor, não é um auxiliar que vai ser um supervisor desse estagiário, tá? Então, existem algumas premissas para a gente ter um estagiário contratado. Aí existe uma regra sim, tá? Um outro detalhe, só um pouquinho, Daniele. Acho que a professora caiu, a internet dela. Caiu. Mas continua gravando. Continua gravando, mesmo se a dela, que é quem fez a chamada, continua? Aí, voltou. Professora, tá no mute, tá mudo. Opa, já voltei. Eu apertei alguma coisa aqui que me fez cair, tá? Mas já voltei. O que a gente estava falando é que o que a gente vê, né, é que existe muita gente contratando estagiário, como foi questionado, e aí o que acontece? O estagiário, ele não pode ser substituído, né, substituir um analista. Estagiário não pode fazer hora extra, estagiário não pode viajar, estagiário não pode ter algumas coisas aí de regras de, vamos dizer assim, um analista, ele tem algumas premissas ali do cargo e que ele não pode ter, tá? Então, é um tanto complicado isso. As empresas abusam um pouco, tá? Professora, eu particularmente, eu gosto dessa renovação de profissional, né? Tipo, de colocar gente nova, estagiário. Porque assim, eu até. Desculpa o barulho aí, pessoal, tô no hospital com a minha esposa, tá? Mas tô escutando a aula. Eu acho até legal porque assim, entra um pessoal novo, com ideias novas, com ideias tecnológicas, que pessoas mais antigas, assim, do mercado de trabalho, não desmerecendo as pessoas mais antigas, que eu acho que a experiência conta muito hoje, mas assim, quando as pessoas, tipo, dessa geração mais nova, elas vêm bem, além de motivadas, e elas vêm bem, como que eu posso dizer, inteiradas na tecnologia, e isso é muito bom. Eu praticamente gosto de trabalhar com pessoas, tipo, jovem aprendiz, estagiário. Eu, geralmente, quando abre vaga para jovem aprendiz lá onde eu trabalho, eu peço um aprendiz lá para me dar uma força. Toda vez que abrir, eu peço um aprendiz, porque eu gosto de trabalhar com esse tipo de pessoa. Tá. Gustavo, aí vai exatamente do perfil da empresa, do perfil do que há necessidade da vaga, né? Quando a gente fala em renovar, né, existe o que a gente vai falar agora, eu vou começar a falar um pouco de recrutamento, quando a gente fala a questão do recrutamento interno e o externo, né? Então, na verdade, você trazer pessoas de fora, seja a idade que for, pessoas novas ou pessoas, né, que estão mais aí de uma certa idade, têm mais experiência, você está renovando a tua empresa, você está trazendo ideias novas para dentro da sua empresa. Então, se a empresa é uma empresa que permite, ela é aberta para isso, é excelente você ter essa renovação. Agora, às vezes, pode não acontecer, pode ser que seja aquela empresa extremamente conservadora. Aí ela não gosta de pessoas novas, né? Pessoas novas que eu digo assim, não de idade, mas pessoas novas na empresa, tá? Isso pode acontecer. A Daniele, antes de eu cair, queria falar alguma coisa, eu pedi para ela esperar um pouquinho. Se você quiser complementar, pode, por favor, falar. Nesse caso, nesse mesmo caso que o Gu falou, e o Igor e a senhora, é até mesmo passivo, né, de processo trabalhista. Você pegar um estagiário e colocar ele para exercer uma função, como a senhora deu o exemplo do analista. Porque, primeiro que ele é estagiário, ele não concluiu ainda, pelo menos os estagiários que eu tenho, ele está em processo de conclusão do curso. Então, Sim. ele não está totalmente apto para realizar aquele tipo de atividade. E Exatamente. eu tenho casos lá de estagiários da área da educação, só um exemplo,
que fazem pedagogia e eles estão na escola, eles teriam que ser supervisionados em sala por um professor e ele vai fazer um acompanhamento, onde ele faz relatórios, apresenta para os professores e etc. E aí acaba ele exercendo algumas funções, não de dar aula, mas algumas funções que eram do professor. E eu tenho o processo trabalhista tramitando já numa segunda instância, porque na primeira a pessoa já ganhou, por essa questão de ela querer essa equiparação que fala, né? Isso, equiparação salarial. É a atividade que o professor faz e, de repente, quem está fazendo é o estagiário. Exatamente. Ele quer receber, e aí a municipalidade está rebatendo essa situação por ele não estar ainda formado e qualificado para aquilo. Então, exato, mesmo sendo um estagiário, ele sendo novo e tudo isso, ele não pode exercer as funções daquela outra pessoa, e creio que numa área... É isso mesmo. Isso é muito mais sério, porque ele ainda está nesse processo de estar adaptado, né? De estar formado ali, está ok. E ele não está. É isso mesmo, é isso mesmo. É assim, isso é um cuidado que tem que ter, e as pessoas, às vezes, não se atentam nisso. O Gustavo até comentou de aprendiz. Aprendiz é o mesmo cenário. O aprendiz tem regras, são os horários também, não pode ficar fazendo hora extra, né? O aprendiz, ele não pode ter aí a questão de uma substituição, por exemplo, ele vir e fazer totalmente um papel de um analista ou de um assistente, né? Ele é o aprendiz, ele tem que ter ali, estar aprendendo, estar fazendo, tem que ter os relatórios dele, tem que fazer as aulas práticas, teóricas. Então, assim, é bem difícil, né? E às vezes as empresas passam responsabilidades para aprendizes, eu fico besta de ver, tá? Então, ainda mais se você pega um aprendiz cheio de gás, né? Um aprendiz aí numa idade, porque o aprendiz ele vai até 24 anos, e de repente você pega um aprendiz, que ele pode estar até formado já em faculdade, e você pega um aprendiz cheio de garra, o aprendiz vai dar baile nos seus analistas que você tem na empresa, entendeu? Porque ele quer fazer. Então, assim, e aí como o Gustavo falou, é excelente você pegar pessoas assim, porque está num gás violento, ele vai aprender muito, ele vai te dar muita coisa ali de produção, mas a gente tem que ter cuidado, que existe uma legislação por trás disso, né? Bom, vamos falar um pouquinho de recrutamento. Quando a gente fala de um processo de recrutamento, o recrutamento é uma atividade do sistema de RH, né? É o próprio RH quem faz normalmente. Às vezes tem empresas que contratam, às vezes tem psicólogos que são contratados para determinados processos, e aí todo o processo tem início a partir da RP. A RP é a requisição de pessoal que eu já tinha passado para vocês, eu tinha comentado com vocês da requisição, é um formulário interno, é um formulário da empresa, pode ser, às vezes, e-mail, já fui prestar consultoria na empresa, que a empresa não tinha formulário, então tinha um e-mail, e a pessoa preenchia, né, as informações no próprio e-mail, ela escrevia no corpo do e-mail o candidato que ela precisava. Qual é a questão de a gente ter uma requisição de pessoal? Porque na requisição de pessoal tem mais detalhes. Então, de repente, o próprio gestor, ele vai dizer quais são os cursos necessários que essa pessoa tem que ter, quais são as competências técnicas que essa pessoa tem que ter, e aí o formulário te ajuda. Quando a gente tem uma empresa que tem todo um processo desenhado e totalmente bem estruturado, normalmente esse desenho do cargo, ele está dentro de cargos e salários. Então, você tem o departamento de cargos e salários, a gente tem um formulário que a gente preenche de cargos e salários, que é o cargo da pessoa, e aí ali nesse cargo está dizendo tudo o que ele precisa, quais são as habilidades que ele tem que ter, as atividades, competências técnicas. Então, no próprio formulário de cargos e salários, a gente consegue entender. Então, a pessoa só vai falar o nome do cargo que ela precisa, cargos e salários já tem todo esse desenho pronto, aí não precisa ficar preenchendo mais formulário. Vamos dizer que você pega uma empresa totalmente desestruturada, que não tem nada disso. Não tem um cargos e salários, não tem um recrutamento e seleção, não tem a formulário. E aí o cara chega para você e fala assim, ó, você que acabou de estudar, eu estou contratando você para fazer RH e eu preciso que você me ajude na contratação. Nós vamos fazer processo seletivo, nós vamos abrir 5 vagas, eu preciso de um assistente fiscal, preciso de um analista contábil, preciso de uma pessoa, um vendedor, e aí ele vai te falando os cargos, e aí você fala assim, caracas, como é que eu sei o que esses caras fazem? Bom, o vendedor tem que vender, mas o que ele tem que ser? Ele tem que ser uma pessoa despojada, ele tem que ser uma pessoa, né, falante, como que pode? O que eu preciso? E aí o que a gente faz, né? A gente começa a buscar aonde isso.
Se a gente entrar lá no site do Ministério do Trabalho e eu colocar CBO, Código Brasileiro de Ocupação, e escrever lá vendedor, eu vou achar tudo que o vendedor faz. Então, isso me ajuda a fazer meu processo seletivo. Então, se vocês forem, de repente, estruturar uma empresa ou querem participar de algo, vocês já podem começar dessa forma. Eu tive uma aluna que terminou comigo o semestre retrasado, ela fez 2 disciplinas comigo, ela acabou tendo uma oportunidade em Fortaleza e foi embora daqui de São Paulo, e ela foi embora morar para Fortaleza, para trabalhar em RH e desenhar todo um RH. Às vezes ela troca ideia comigo, Pro, me ajuda, eu preciso fazer tal coisa, ela está desenhando todo o RH lá, né? E aí ela está indo por alguns caminhos, esse é um deles que eu sugeri a ela. Falou, enquanto você não tem a estrutura de cargos e salários, vai por esse caminho que é a melhor receita que você vai ter aí, né? E aí, quando a gente fala de processo de recrutamento, então tudo se inicia com aquela requisição de pessoal, que é um formulário. Essa requisição de pessoal, se a empresa não tiver, aí vai pelo e-mail. Quais são as fontes de recrutamento, né? E aí a gente fala até de indicações aí, ó, que tem marcado aí indicações, né? Eu posso ter as indicações como uma fonte de recrutamento. Eu tenho funcionário da própria empresa, eu tenho um banco de dados interno, eu tenho alguns locais que eu posso buscar os candidatos, nas faculdades, nos sindicatos, pode ser fornecedor, um cliente que indica, uma agência de emprego, né, site de vagas, anúncio de vaga, um headhunter, e aí que eu começo a buscar os meus candidatos. Quando a gente fala de o QI, né, até apagou aqui quando eu saí, tinha ali algumas coisas no chat, e se perdeu, porque quando eu entrei de novo, eu vi que não está mais, né, algumas observações que vocês fizeram ali, as 2, 3 últimas que eu não consegui, eu li, mas não consegui dar retorno. Se vocês quiserem escrever novamente, eu já faço, tá? Mas se falando nessa questão de indicar candidatos, existe empresa, e eu conheço alguns clientes dos quais eu já trabalhei, algumas empresas, que eles dão premiação para o funcionário que indicar alguém, e esse funcionário passar dos 3 meses de experiência. E ele ganha um valor, um crédito no Vale Alimentação, ele ganha uma premiação por isso. Então, é o que indica, que é o famoso QI, que estava sendo comentado aí no chat, né? Então, quando a gente fala, as empresas estão dando até benefícios para indicações. Por que isso acontece? Primeiro, porque fica uma empresa já com pessoas mais familiarizadas, as pessoas ficam com aquela cara mais descontraída, vamos dizer assim, e aí você tem um fator de que as pessoas, o RH, ele não precisa fazer tanto esforço para procurar um candidato. Então, o próprio quadro de funcionários ativo ajuda a ser complementar essa vaga, entendeu? Então, isso, às vezes, pode ajudar também o RH, né? E, além de ser ali, já tem uma pessoa que está entrando e é conhecido do outro, enfim, acaba sendo um elo mais forte dentro das empresas, questões de confiança, de se conhecer, enfim. A Ellen comentou que onde ela trabalha tem esse tipo de ação, porém para vagas específicas. Sim, Ellen, a maioria, e onde eu participei já de consultoria, são realmente vagas específicas, não são todas as vagas, tá? São algumas só que são mensuradas. Professora? Sim. Não existe, assim, eu sempre tive um certo receio de indicar pessoas, porque às vezes a gente imagina que a pessoa ela é de uma determinada forma, conosco, e aí você indica essa pessoa para uma determinada vaga, e chega lá, a pessoa não atinge ali o objetivo da vaga. Sim. Isso pode acontecer de atrapalhar a pessoa que indicou? Não. Na verdade, assim, não vai acontecer. O que eu sugiro quando você indicar alguém, você pode dizer, por exemplo, você estuda com várias pessoas hoje. O dia de amanhã, você pode saber de uma vaga e você está trabalhando numa determinada empresa. E aí a pessoa que estudou com você vai se lembrar e vai olhar a tua carinha lá no LinkedIn e vai falar assim, puxa, ela trabalha lá, deixa eu conversar com ela, quem sabe ela não me ajuda, né? E aí você, para não ficar mal, né, e você falar, não posso ajudar, ou manda, e aí fica naquilo, você dá aquela expectativa da pessoa, manda, mas você não vai fazer nada, né, para você também não ficar mal com isso, o que você faz? Você pega esse currículo, pega essa pessoa que está sendo, que ela te procurou,
pessoa fala, olha, essa pessoa estudou comigo, ela estava na minha sala de aula, né? Eu não tenho, assim, tanto contato com ela. Eu sei que ela estudou comigo, ela estava ali na sala, enfim. Ó, ela pediu para entregar o currículo para vocês. Isso é o QI. Isso já ajuda, é uma porta de entrada. Só que você não está dando aquela questão com ênfase, entendeu? De assinar embaixo por aquela pessoa. Hoje em dia, é difícil a gente assinar embaixo por alguém. Eu mesmo tenho vários funcionários que trabalharam comigo e eu vou dizer a você, eu indico meus funcionários que trabalharam comigo, tem alguns que eu indico, porém, com ressalvas, né? E quando as pessoas me perguntam, eu sou sincera em dizer, mas eu não faço nada para prejudicar aquela pessoa, né? A sinceridade, ela chega no extremo, tipo assim, olha, é melhor você mesmo avalia, ele foi meu funcionário, para mim aqui, ele não me atendeu em algumas coisas, mas de repente para sua empresa, se passou alguns anos, pode ser que ele vai te atender sim, mas ele é um cara comprometido, ele é um cara de boa índole, ele tem caráter e tal, então você sempre tem algumas características daquela pessoa que são boas, entendeu? Então eu acho que isso faz com que seja um QI, né, de uma forma diferente. Agora, a gente assinar embaixo um currículo de alguém 100% é difícil hoje, né? A gente tem... Eu fui para onde eu fui, para essa empresa que eu estou hoje, eu fui extremamente indicada. E a pessoa falou, ó, pode... Mas mesmo assim eu passei por todos os processos seletivos. E a pessoa falou, ó, pode contratar de olho fechado, eu indico essa pessoa. Né? Então, assim, o cara confia demais no meu trabalho. Né? Mas o QI, ele ajuda sim, tá? E ele pode ser feito e não vai prejudicar aquela pessoa que está indicando. A não ser que você indique uma pessoa que aquela pessoa não quer nada com a vida, né? Isso pode acontecer. Aquela pessoa que não quer, que falta, que apresenta atestado, você sabe que a pessoa já tinha dificuldade, e aí você indicar, isso é ruim. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente em sala de aula, agora é um pouco mais difícil, porque a gente está todo mundo online, né? Cada um na sua casa e tal. Mas quando a gente está em sala de aula, nós estamos sendo vistos. O dia de amanhã a gente pode se esbarrar num processo seletivo. Né? A gente pode se esbarrar nas empresas onde vocês trabalham. Até eu posso me esbarrar com vocês. De repente, vocês podem estar fazendo um processo seletivo e eu sou a candidata, por que não? Né? E, de repente, você vai falar, nossa, minha professora, né? É a minha professora, eu vou fazer entrevista com ela que me ensinou uma série de coisas. Só que, de repente, se passaram alguns anos, você se aperfeiçoou em muito mais coisas, né? E você tem total potencial de fazer um processo seletivo de qualquer cargo que seja, inclusive da sua professora, que foi no passado, né? E eu vou encontrar você e vou ficar orgulhosa e, além disso, entender todo o processo ético. Eu como candidata e você como o teu entrevistador, né? E vice-versa. Isso pode acontecer com vocês, amigos. Agora, quando a gente vê e encontra e a gente está sendo visto numa sala de aula, às vezes pode acontecer o inverso, de você ver uma pessoa e você não curtir aquela pessoa de jeito nenhum. Né? Você vê que aquela pessoa, ela na sala de aula, ela não estava nem aí, ela incomodava todo mundo, ela chateava todo mundo, né? Chegava bêbado na sala de aula, né? Pode acontecer esse tipo de coisa numa indicação do dia de amanhã, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, nossa imagem é tudo, né? Nós estamos sendo vistos aí. E quando a gente fala do processo de recrutamento, a gente fala do processo de recrutamento interno e externo, tá? Quando a gente fala do recrutamento interno, então a gente está privilegiando os próprios recursos da empresa, eu não estou divulgando a vaga para o lado de fora. E nem para QI, nem para quem indica. Só está sendo aquelas pessoas que estão dentro da empresa. Aqui vale uma ressalva em dizer que, assim como eu tenho o processo todo ético de fazer um processo seletivo, eu também tenho que ter mais ainda um processo ético no processo interno. Quando a gente fala um recrutamento interno, eu estou recrutando as pessoas que podem se candidatar nas vagas. A partir do momento que eu coloquei no mural a vaga de analista, a pessoa pode ir lá e se candidatar, desde que ela esteja naquele perfil, né, do que você criou, da vaga que você tem ali na descrição do cargo, você buscou lá no Ministério do Trabalho, enfim, você tem lá as descrições. Então, se a pessoa se enquadra em todos aqueles requisitos, ela pode sim participar do processo, por que não? Só que acontece que, às vezes, é dito esse processo interno, e aí não existe a ética dentro da empresa. E aí quem está ali fazendo o processo, cria aquela expectativa de ir para aquela vaga. O que eu sugiro? Ter uma política
quando a gente fala política, né, embora a gente está nas épocas de eleições, não é nada de política, não, é escrito um documento, quando a gente fala política, é você documentar as regras desse processo interno. Então, é uma política de recrutamento interno. Então, o que precisa ser feito para ter um recrutamento interno? A pessoa tem que ter mais de 1 ano na empresa, a pessoa tem que ser liberada pelo gestor dela, o gestor dela tem que aprovar para ela poder participar, ela tem que se enquadrar nos requisitos exigidos, porque você pode separar na hora que você colocar no quadro de aviso, você pode colocar requisitos necessários, requisitos, sei lá, possíveis requisitos, e aí você separa isso. E aí você pode dizer, olha, tem que ter todos os requisitos necessários para se enquadrar a vaga. Enfim, você começa a detalhar essa política. Porque se você não detalhar, o que vai acontecer? Né? Pode a pessoa criar uma expectativa para aquela vaga, ela não vai ser aprovada, porque não tem regra nem nada, muitas vezes é o branco do olho, não tem ética, não tem nada, e aí a pessoa fica extremamente chateada. E aí, ao invés de você fazer com que esse processo interno, esse recrutamento interno, ele seja o que está escrito aqui, né? Privilegiar os próprios recursos, né? E aí buscar mais informações com o RH, e aí crescer um pouco mais, acaba virando aí uma desvantagem, tá? Então, é o que eu tá aqui, ó, no próximo slide, dizendo, deve estar sustentado em procedimentos e política, de forma transparente. Então, aqui, ó, dicas, né? Aí, aqui, dicas de quando a gente vai poder fazer ali algum feedback, porque se a pessoa não foi aprovada, eu vou ter que colocar um posicionamento para essa pessoa, e essa pessoa ela pode ficar extremamente triste por ela não ter passado naquele processo. E ao invés daquela pessoa ficar motivada na empresa, ela vai ser o inverso. E às vezes ela é um baita de um talento para a empresa, vai fazer falta, né? Então, evitar palavras negativas, você foi mal demais, você decepcionou todo mundo, aqui, olha, eu só lamento, né? Então, ou colocar alguma raiva, né? Então, tem que ser dado em particular, tem que chamar esse candidato, essa pessoa, embora é um funcionário, e conversar com ele, né? Mostrar o porquê que ele não passou. Quais são os benefícios de se fazer um recrutamento interno, tá? Você pode já divulgar a vaga em menos de 24 horas, imediatamente você já consegue anunciar a vaga, acelera aí o processo, né? Você começa, para fazer uma admissão, por exemplo, você não tem que fazer a integração desse funcionário, você não tem que recolher documentação dele, ele não tem que ir para exame médico, né? Abro um parênteses aqui do exame médico, porque o exame médico, dependendo da vaga que ele está saindo, se ele for para uma vaga mais técnica, talvez precisa fazer alguns exames médicos. Quem vai dizer isso é a área de medicina. Mas se é vaga administrativa, ele não vai precisar fazer exame médico. Então, você tem mais agilidade para fazer a contratação dele. Na verdade, ele já está na empresa, né? Os treinamentos introdutórios, aquelas questões de código de ética da empresa, compliance, você não precisa fazer mais nada. E o custo, você está zerado, né? Você não gastou nada para fazer esse processo. O que você gastou? Colocar ali um anúncio, uma comunicação no quadro de aviso, através de um e-mail, na intranet da empresa, a pessoa se candidatou e você foi conversar com ela, né? O máximo que você gastou aí foi a questão de você passar um e-mail, fazer um comunicado, colocar no quadro de aviso. E aí você motiva os empregados que estão ali, como eu falei, a motivação aqui, ela existe desde que haja aí um processo ético, um processo bem transparente, bem conduzido, e aí ele vai motivar as pessoas. E aí, como o Henry Ford, que é na empresa Ford, que é o que ele fala, quando sai um diretor, entra um office boy, e não entrar um novo diretor, né? Por quê? Porque aí ele subiu o plano de carreira, né? A gente consegue, no processo de recrutamento interno, também fazer dessa forma. Então, ele é adequado, mas a gente não consegue atingir tantos resultados esperados. Por quê? Né, a gente não consegue tanto? Porque pode gerar uma expectativa para o candidato, pode resultar, sim, em conflitos entre os empregados, porque você pode ter 4 pessoas que se candidataram, né? E aí, essa questão de você ter 4 pessoas que se candidataram são amigos, um foi para a vaga, os outros 3 não. Então, pode ter um conflito aí entre os colegas, né? E aí tem que ser muito bem conduzido de que forma, por que o outro não foi, enfim,
tem que ser comentado. A Rosiane perguntou sobre o exame, se é necessário fazer na troca de função. Sim, Rosiane, quando a gente fala do ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional, ele existe para uma admissão, ele existe para uma demissão, retorno de afastamento, e mais de 180 dias, tá? Retorno de licença maternidade, ela também tem que fazer, e, no caso, quando vai trocar de função, desde que a função, ela exija alguns exames diferentes daquela função que você tem. Então, por exemplo, vamos dizer que você entrou na empresa e você trabalhava num determinado cargo como administrativo, e, de repente, agora você vai trabalhar num outro cargo onde tem muito ruído, e vibração, ruído, né? E aí o que acontece? Existe um termo, existe todo um laudo que é feito pelo engenheiro do trabalho, onde mostra quais são os ambientes com ruídos, mal ventilados, mal iluminados, ou para a gente fazer alguma atividade rotineira para a questão de a gente não ter tendinite, né? E aí todos esses possíveis problemas que pode causar, a gente tem que fazer exames nos funcionários, um exame mais apurado. Então, pode ser que tenha um exame de audiometria, para você identificar como é que está a audição dessa pessoa, pode ser que tenha algum exame mais apurado, é o PPRA, isso mesmo, Rosiane. A gente tem que fazer todos esses laudos, e aí você tem a documentação. Então, totalmente, quando você vai dar promoção para alguém, ou quando você vai fazer esse processo, né, de recrutamento interno, e a pessoa sai de uma vaga para outra, sempre é melhor, né, sugerido, que veja com o médico do trabalho ou a clínica que é parceira, quando não tem médico do trabalho, se há necessidade de mudança. Normalmente, quando é a área totalmente administrativa, dificilmente a gente precisa fazer de mudança de função, tá? Então, aí não precisaria fazer. Tá? Qualquer coisa você me pergunta aí se não ficou claro. Então, quando a gente fala de desvantagem no recrutamento interno, é que a gente gera uma expectativa no candidato. Aí a questão do conflito, né, não vai garantir um bom rendimento de um profissional, né, se repita em outro. Às vezes, a gente pode ter aí algumas situações, e aquilo que o Gustavo até comentou, ó, inovação e criatividade podem ser limitadas. Quando a gente faz um processo interno, o que acontece? A gente está pegando da própria empresa. Então, está todo mundo ali contaminado com o mesmo desenho que tem na empresa. A não ser que é uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre olhando o que está acontecendo no mercado, está sempre antenado. Por isso que eu falo, a gente, às vezes, chega no momento nosso da faculdade, a gente fala, nossa, graças a Deus, fiz faculdade e agora não faço mais nada. Muito pelo contrário, a gente sempre tem que estar estudando. Por quê? Exatamente por isso. Porque se eu estou dentro de uma empresa, eu estou trazendo sempre novidade, eu estou sempre trazendo coisas que estão acontecendo no mercado. Né? Porque eu estou vendo, eu estou participando de alguns fóruns, eu estou participando de alguns projetos, o que está acontecendo no mundo de RH, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer do pós-pandemia. Então, você começa a ouvir as pessoas e levar essas informações para dentro da sua empresa. Né? Então, a gente sempre tem que estar antenado do que está acontecendo na nossa área, sempre a gente tem que estar se atualizando, porque senão a gente acaba ficando para trás. E aí, por isso que muitas pessoas preferem trazer pessoas de processo externo do que interno, exatamente por isso. Então, a gente tem que mostrar que a gente está ali, embora eu esteja na empresa, sei lá quantos anos, mas eu estou com gás, eu quero fazer, eu estaria fazendo. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, eu estou aposentada, eu trabalho na empresa há 8 anos, e eu estou ainda com gás, e eu estou ali colocando novidades. Gente, a gente tem que mudar para tal coisa, vamos mudar de software, vamos mudar disso, aí se a gente fizesse isso, vamos por esse caminho, vamos para aquele... Por quê? Porque eu estou vendo o que está acontecendo, estou participando aí de congresso, estou participando de lives, uma série de coisas que a gente está vendo que está acontecendo nas empresas. Então, o que de repente acontece numa empresa, de repente você pode trazer para dentro da sua. Né? Por que não dar a ideia? Então, a gente tem que estar sempre ali estudando, tá? Quando a gente fala em recrutamento externo, aí que a gente vai ter que buscar, né, um pouco mais aí de olhar para fora, e aí você tem uma variável de tempo e uma variável de custo. Por quê? Porque a gente tem todo um processo para ser feito.
Quando a gente fala variável de tempo, o que eu quero dizer em variável de tempo? Quando um funcionário pede demissão, a contratação, o recrutamento, eu preciso fazer mais do que urgente. Quando é um pedido de demissão e ele ainda vai trabalhar no aviso prévio, ele é urgente, mas eu tenho 30 dias ali para correr, que às vezes eu não consigo trazer pessoas. Existe alguns fóruns que diz que recrutar para a área de TI é a pior, não digo a pior vaga, mas é a máxima dificuldade que a gente tem como selecionadores, é buscar pessoas da área de TI. Por quê? A área de TI, ela abrange muitas linguagens, ela abrange muitos processos e softwares. E aí, o que acontece? Às vezes, uma pessoa, ela se forma em desenvolvimento de sistema. Só que ela aprendeu um único sistema. Então, ela é ótima, maravilhosa naquele sistema. Os outros não. Então, ela só vai encontrar emprego naquela área, naquele sistema, daquele software. E aí, ou daquela linguagem que ela aprendeu e desenvolveu e escreveu. O que acontece com isso? Hoje, esses profissionais de TI, eles vão se aperfeiçoando cada vez mais na linguagem da qual ele domina. E ele vai sendo o cara. Só que aí, ele sabe que no mercado é escasso os profissionais, ele acaba pedindo um pouco mais na empresa, a empresa remunera um pouco mais e ele fica ali. Se ele pedir demissão, ou se alguém quiser substituí-lo, fica difícil para trazer outro profissional com aquela mesma linguagem. Não é impossível, ninguém é insubstituível, mas se demora para contratar aquela outra pessoa no local, entendeu? Para aquela vaga. Então, é difícil a gente encontrar profissionais. Eu tenho dificuldade em encontrar profissionais na minha área quando eu exijo que conheça o software de folha de pagamento FPW. É um mundo pequeno, quase todo mundo se conhece ali de consultoria, né? As pessoas, a gente se conversa, os clientes, enfim, e é difícil a gente ter profissionais que tenham conhecimento de FPW. Ah, professora, então eu vou terminar aqui, eu quero fazer folha de pagamento, eu vou fazer um treinamento desse de FPW, que aí eu fico bom no mercado. Pois é, esse treinamento não tem. Agora que existem algumas pessoas que estão liberando isso no Google, ensinando por conta própria e liberando, mas para você fazer um treinamento, você tem que ser um funcionário que a empresa tenha o software e você faz na empresa. Senão, você não consegue fazer, você querer pagar e fazer. Eu já até sugeri, já quis fazer parceria no passado com a empresa de software para poder dar treinamento no software. Porque aí eu associava os alunos da Flamingo, né, se formando em folha de pagamento, se formando em RH, e aí ensinaria o software de FPW ou outro qualquer que fosse no mercado. Então, isso é uma ideia, é um projeto meu aí, para que tenha isso. E aí a gente seria muito diferenciado de que se a pessoa tivesse esse conhecimento de software. Né? Porque aí você conhece o conceito, é aquilo que eu sempre falo. A folha de pagamento, nós aprendemos a fazer cálculo na mão. Se eu for comprar um software, é só eu apertar botão. Aí que a gente se engana, né? Quando a gente fala em apertar botão, a gente precisa conhecer o resultado que está me trazendo, porque senão eu posso pagar alguém errado. Né? Eu posso não saber alterar aquilo, posso não saber mexer no software, configurar, escrever, mas eu sei que aquele valor está errado. E isso a gente tem que saber, tá? É isso que eu passo como professora de folha de pagamento, e recrutamento e seleção a mesma coisa. Quando a gente fala em recrutamento e seleção, muitos já são softwares que faz. Você só aperta um botãozinho lá para encontrar, agora, principalmente, a gente não tem mais papel. Foi numa época minha, quando eu procurava emprego, era papel. Era currículo que você entregava na empresa, mandava pelo correio. Hoje é tudo pela internet. A gente entra lá no site da empresa, trabalhe conosco, você clica ali e você vai cadastrar o teu currículo. Ou quando não, está no vagas.com, e quando você coloca lá se candidatar, ele direciona para a página da empresa e você já faz o teu pré-cadastro, vamos dizer assim. Né? Isso é o software. E aí hoje não tem mais aquelas coisas de ficar preenchendo, olhar papel. E como é que eu faço um processo, né? Eu sou a selecionadora. Aliás, sou a recrutadora. A recrutadora é aquela que vai fazer lá todo o processo, né? De pegar todo mundo e depois a selecionadora vai selecionar quem é o candidato. E aí eu estou fazendo todo esse processo, eu estou pegando aquele monte de papel. Hoje, com o software, o que eu faço? Eu aperto um botão, eu coloco as características da vaga,
a pessoa já preencheu lá o currículo dela pela internet, eu coloco as características, já vai puxar para mim. Quem são as pessoas que são formadas em RH, as pessoas que têm experiência de mais um ano, o próprio software vai fazer isso para mim, né? E como a Daniele falou, banco de dados também é de uma dessas áreas, exatamente. É difícil você ter pessoas que dominam toda a parte de banco de dados, porque o banco de dados tem várias linguagens. Então, é uma dificuldade mesmo que a gente tenha, tá? Quando a gente fala, então, aqui, a variável de tempo no recrutamento externo, ela se torna urgente ou meio urgente, né, vamos dizer assim. Porque eu tenho 30 dias, mas às vezes, dependendo da vaga, eu não consigo trazer uma pessoa, né? Você já deve ter visto algumas vagas que aparece lá, né, para portadores de deficiência. É uma cota que a empresa também tem que cumprir, e é a dificuldade de encontrar profissionais no mercado que também tenham aí as deficiências para cumprir essa cota. E aí, se um funcionário desse, ele pede demissão, além de você ter que substituir o funcionário, ele tem que ser uma pessoa portadora de deficiência, senão você fica com a cota menor na empresa, né? Olha o quanto que é difícil, né, de se estar ali dentro do recrutamento e seleção. A pressão é grande, né? Aí a gente tem uma variável de custo, porque aí você vai ter toda aquela questão de recrutar. Às vezes, o que eu costumo dizer é assim, tá? Quando a gente fala do processo seletivo, a gente tem uma meta a cumprir, quem é da área de recrutamento e seleção, às vezes você tem uma meta a cumprir de quê? Uma vaga, você tem que preencher, você tem que colocar o candidato ali na empresa, em menos de 20 dias você tem que achar um candidato. E aí, quem é da área de recrutamento acaba contratando a pessoa que aparecer ali. Isso não faz bem nem para a empresa e nem para o candidato, porque às vezes a gente pode trazer um candidato que ele não se enquadra nem um pouco para trabalhar na empresa. Eu já trabalhei numa empresa, numa consultoria, e aí eu vi uma pessoa fazendo lá, comentando com o outro, né? Eu estava ali como consultora, e eles estavam comentando lá, de que ele foi fazer o processo seletivo, e aí ele falou, poxa, eu fui lá fazer o processo seletivo, e o rapaz é pastor. E aí aquilo me chamou a atenção, né? Porque eu falei, nossa, cadê a ética, né? Por que ele está sendo preconceituoso aí na religião? O que isso tem a ver, né? E eu fiquei só prestando atenção. E ele falou, ele é pastor, mas aí eu fiz uma pergunta-chave para ele, né? E aí o que ele fez? Na verdade, assim, a área que ele ia trabalhar era uma área totalmente descontraída, só tinham homens na área, pelo que eu entendi, e as pessoas ali falavam palavrões, um tirava barato do outro, era uma equipe muito engajada, muito descontraída, e aí, pelo fato de o rapaz ser pastor, esse gestor, ele ficou com receio de que não seria bacana, porque ia ter muito palavrão, um brincando com o outro, e esse pastor não ia se ambientar. E aí ele perguntou isso para o pastor, falou, olha, se você trabalhar numa área onde tudo é muito quieto, né, ele fez o contrário, você se daria bem ou não? Aí o rapaz falou, olha, eu me adapto aonde eu estiver. Talvez, se eu estiver num ambiente onde não é favorável para os meus valores, se as pessoas não dão o devido respeito, não me respeitam, aí sim eu não sirvo para trabalhar na empresa. Aí eu saio fora, eu me distancio. Agora, a partir do momento que tem o respeito, a pessoa fala palavrão, ela brinca, ela fala besteira, mas ela não está faltando com respeito, para mim não há problema. Isso o candidato respondeu. Eu achei interessante isso, porque, assim, houve uma preocupação do gestor para trazer uma pessoa sabendo quem era a equipe dele. E provavelmente, pelo tempo que eu fiquei nessa empresa de consultoria, esse gestor era o que mais falava palavrão, porque ele ficava ali do lado onde eu estava fazendo consultoria, ele só falava palavrão. Então, quer dizer, aí ele contrata um pastor, o pastor ia ficar abismado, né? Não sei se ele contratou essa pessoa ou não, mas vale aí como um parente de que quando a gente for contratar alguém, mesmo que eu sou de recrutamento e seleção, eu tenho prazo para cumprir, eu não vou contratar qualquer candidato. Eu tenho que adequar o candidato melhor do qual se encaixa naquela vaga. É uma das coisas a se pensar. O Douglas comentou ali, é possível que a empresa recrute interna e externamente para a mesma vaga? Sim, Douglas, e é comum que isso aconteça. Só que quando você fizer esse recrutamento interno, quando está lá na política, onde eu falei dos procedimentos, é importante que o candidato interno saiba que ele está concorrendo pela vaga, não somente com os colegas dele de trabalho da empresa, e sim com outros externos também.
tá? Então, desde que seja tudo muito transparente, é possível sim, e normalmente é o que as empresas fazem, tá? Existe empresa que ela faz esse processo misto, que é o interno e externo para a mesma vaga, mas às vezes não, às vezes elas optam de fazer só o recrutamento interno ou só o recrutamento externo, tá? Normalmente, existe no mercado, eu já vi as duas situações. Existem vagas específicas que só podem trazer de fora mesmo. Existem vagas que pode ser, e aí a empresa que quer fazer igual o Henry Ford, né? Na empresa que ele fala que quando um diretor sai, se contrata um aprendiz, né? Então, na verdade, um office boy é exatamente aquele plano de carreira que a gente está falando, né? O que ele segue. Então, aí você vai ter só a vaga interna, né? A interna para um diretor, a interna para um gerente, a interna para um supervisor e assim por diante. Aí você tem uma outra externa, que é do aprendiz. Aí esse você tem que ir para a externa mesmo, não tem como você trazer um aprendiz internamente. Você pode fazer um processo, às vezes as empresas, o que elas já vi acontecer, tá? As empresas colocam um processo de aprendiz para trazer pessoas conhecidas dos próprios funcionários. Então, ela não abre processo seletivo, ela não coloca isso para externo. Ela não divulga no vagas, ela não divulga em lugar nenhum. Ela simplesmente abre somente para os parentes, né? Indicações de funcionários. Então, aí todo mundo indica, pode ser o filho, pode ser o sobrinho, pode ser um amigo, pode ser o vizinho, mas é indicado por algum funcionário, tá? Eu já vi isso acontecer também em algum projeto de criações aí de aprendizes, tá? Só para a gente terminar, e aí daqui a pouco eu falo dos processos seguintes aí das nossas atividades, mas quais são aí as fontes de recrutamento externo? O software, que a gente tem o Trabalho Conosco, que aí a empresa que tem esse software, ou ela vincula com vagas.com, muitas vezes, ela tem uma parceria com vagas.com e é direcionado. Existe a parte de indicações, que aí existe a vaga, né, do QI, do famoso QI que a gente fala, agências de emprego, e essas consultorias de outplacement, eu não sei se vocês já ouviram falar. Essas consultorias, existe muito com empresas grandes, aconteceu isso na Eletropaulo, que é a Enel hoje, eu trabalhei na Eletropaulo, na época teve um pedido de demissão voluntário. O que foi isso? Eles deram alguns planos para que as pessoas que pedissem demissão ganhassem mais anos trabalhados, ganharia uma série de coisas para que, quando eles privatizaram a Eletropaulo, para que as pessoas que estavam ali concursadas, que mudariam todo o contrato de trabalho delas, enfim, elas poderiam estar pedindo a demissão e saindo, indo embora, porém, elas ganhariam igual como se fosse desligado e mais uma série de benefícios, tá? Eu aderi isso na época, saí bem, foi onde eu levantei bastante dinheiro, que foi onde comprei meu imóvel, não que eu ganhasse bem, mas os benefícios foram muito bons, e em seguida eu já estava trabalhando, né? Eu saí num dia, no dia seguinte eu já estava trabalhando, porque eles deram esse prazo para a gente, X meses, eu, por ser do departamento pessoal, ia ser uma das últimas a sair, e então isso foi interessante. E aí existem essas empresas e elas prestam consultoria para essas grandes empresas para ajudar numa situação dessa, de pedir demissão voluntária, de encaixar essas pessoas. Seria tipo uma espécie de uma consultoria, de uma agência de emprego, né, que eles não cobram nada de quem está buscando o candidato lá, mas eles cobram da empresa que está pedindo para fazer essa consultoria, entendeu? Então, isso é interessante, esse processo. O William está me dizendo ali, professor, o conceito da frase do Ford é o plano de carreira onde a pessoa que está mais perto da vaga que abriu a ocupa, e assim sucessivamente. Por isso, sobra a última vaga de hierarquia, certo? Exatamente, William. Eu acho que todas as empresas deveriam ser dessa forma. Eu acho que, assim, a gente teria que treinar, eu digo por mim, quando eu falo nós, a questão de líderes, nós temos que criar as pessoas na nossa área para que elas sejam nossos substitutos, né? Criar aí os nossos sucessores. E muitas vezes as empresas não dão essa oportunidade, porque, primeiro, que os líderes não criam. Muitos líderes têm medo de ensinar o funcionário dele, porque pode pegar a vaga dele, né? E, na verdade, aí vai depender da cultura da empresa e também a cultura que aquele funcionário tem.
Porque o verdadeiro líder é aquele que ele vai formando e desenvolvendo os funcionários dele. Então, esse sim é o verdadeiro líder, né? Se alguém chegar para mim e falar, olha, quem da sua área pode ser mandado embora, eu vou falar, olha, cada um tem o seu papel de contribuição. Inclusive, eu posso estar nessa mira de vocês também, se vocês quiserem, entendeu? Então, assim, eu não tenho como, ninguém da minha área hoje poderia ser mandado embora, porque todos têm ali, e já está extremamente enxuto, né, o quadro de funcionários. Mas quando a gente fala, ele pode ser promovido, ele pode ficar no seu lugar, né, seria o melhor. Eu iria para o lugar da minha gerente ia para o lugar do diretor, o diretor ia no lugar do presidente, seria o melhor caminho, tá, William? É isso mesmo. Né? Vi que aí você já colocou o feedback que você entendeu. Então, isso seria o melhor mesmo da hierarquia, isso é plano de carreira, né? Isso é o verdadeiro plano de carreira, que seja transparente, sempre, né? Porque senão aí os processos internos eles podem acontecer, e aí não é uma transparência, e aí vai por água abaixo todo esse processo, tá? Essa é a realidade. Bem, nós já estamos na marca aí dos 10 horas e 4 minutos. O que mágico, eu fiquei sabendo que voltou. Então, se voltou, amanhã eu fecho a atividade que é a avaliação continuada que tinha para entregar até hoje, que eu deixei até hoje aberta, tá? Eu vou colocar atividade semanal e aí vocês têm até domingo para estar fazendo, combinado? E aí essa da avaliação eu já fecho hoje, vou corrigir e já lanço as notas lá para vocês também. Alguma dúvida, pessoal? Como é que vocês estão aí? Dúvidas? Não? Tranquilo? Vocês estão tudo quietinhos? Vou dar mais atividade para vocês daquele tipo que eu fiz das cartas de despedida, para vocês falarem mais. Porque assim só fico eu falando. Né? As pessoas aí. Professora, Oi. para mim tá fechada a atividade que é para entregar hoje. Já tá fechada? Para mim tá, desde domingo que eu não tô conseguindo fazer porque tá fechada. A avaliação continuada? Sim, para mim tá fechada. Então eu já vou entrar no que é mágico, eu vou deixar ela liberada hoje, tá? Tá bom. Obrigada. E aí termina, são alternativas, então dá para fazer. E aí amanhã eu fecho de novo. Se tiver com problema no que mágico, embora já disseram para mim que já voltou, mas vamos dizer que teve algum outro problema, que eu estou dando aula aqui, não acompanhei o WhatsApp, tá? Tá bom. Se teve algum problema, aí eu deixo amanhã o dia todo. Se não tiver problema, fica até hoje e amanhã cedo eu fecho. Tá bom, então. Obrigada. Nada, imagina. Então, boa noite para todos. Fiquem com Deus, se cuidem. E aí, amanhã vocês, quem não terminou a atividade, termina ainda hoje, amanhã eu fecho. Ok? Estou conseguindo usar, mas ele vai cair no decorrer do processo. Aí, Ellen, obrigada pelo feedback. Eu vou tentar liberar lá e vou estar acompanhando também, que eu tenho que colocar o material da aula de hoje. Se acontecer isso, eu deixo até amanhã lá para todos terminarem. Tá bom? Obrigada pelo feedback aí, Ellen. Beijos em todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Professora, só para mim ter certeza, você recebeu meu e-mail, né? Recebi. Já está anotadinho comigo aqui. Obrigado, professora. Desculpa, Imagina. não vai acontecer de novo, não. Tá bom, fica tranquilo. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Tá tudo bem aí? Você falou que estava no hospital, tá tudo bem? Tá, professora, que provavelmente a minha filha pode nascer de hoje até os próximos dias aí. Hoje foi a data limite. Parabéns. E aí a gente veio fazer os exames aqui, rotina mesmo, para ver se tá tudo bem. E aguardar agora. A gente tá voltando para casa já. Então tá jóia. Então parabéns, viu? Obrigado, professora. A gente tá na guarda ainda. Aí, que dê tudo certo. Sim. Obrigado, professora. Imagina, que é isso. Tchau. Tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, professora. Valeu. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tô interrompendo a gravação.